Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Bem-vindos para mais um pedacinho da Torá. Eu sou Renato de Prínzio e tenho imensa alegria em estar com vocês hoje para discutirmos mais um pedacinho da Torá, trazendo mais um ensinamento do Eterno, registrado nesse maravilhoso livro que é a Torá, os profetas, os escritos nazarenos. São livros importantíssimos que nos trazem os ensinamentos do Eterno e o que fazer para ter uma vida maravilhosa, uma vida boa, uma vida com plenitude. Hoje eu quero trazer para vocês, então, a continuação do nosso estudo sobre o livro de Daniel, iniciado na semana passada. Peço então que você abra o seu coração para que o Eterno fale diretamente a ele, porque nós não temos condição de aprender tantos ensinamentos em tão pouco tempo. Então só o Eterno falando diretamente ao nosso coração é que a gente consegue captar, a gente consegue absorver tantos ensinamentos. E antes de começar o estudo da Parashá, do estudo do pedacinho da Torá, eu quero trazer para vocês a lembrança do nosso evento, que será apresentado no próximo domingo, dia 10 de abril, às 18h30, pelo Moré Marcos Felipe. Ele vai nos dizer os detalhes, como poderemos realizar uma bela festa de Pêssach, todos os detalhes sobre as massas fermentadas, sobre o mel, sobre as orações, né, que faremos no evento, toda a programação do evento que ocorrerá no dia 15 de abril, na próxima semana, no Shabat. Então teremos um estudo especial no Shabat sobre Pêssach. Então aguardo vocês no domingo, às 18h30, para esse estudo, mesmo que você já conheça o Shabat, mesmo que você tenha participado de eventos anteriores, é importante você assistir, porque assim você vai relembrar desses detalhes e sempre é um momento muito agradável estarmos juntos aqui no canal, reunidos em uma grande família, discutindo os assuntos relativos à Torá. Hoje, então, vamos iniciar, apertem os cintos para iniciarmos mais um pedacinho da Torá relacionado com a porção Metzorá, a porção que vamos discutir neste Shabat, amanhã, a partir das 18 horas. Nós discutiremos a Parashá Metzorá, né? Veremos assuntos muito importantes, muito atuais sobre essa Parashá. Eu fui escalado para fazer esse estudo e com muita alegria preparei esse material e graças ao Eterno pude aprender muitos ensinamentos da Torá ao preparar esse material. Espero que seja do agrado de vocês. Espero que encontrem em vocês um solo fértil para que o Eterno plante essa semente, para que vocês acompanhem esse estudo, aprendendo todos esses ensinamentos que eu, graças ao Eterno, consegui aprender muita coisa ao preparar esse estudo. Espero ter a graça de poder transmitir adequadamente esse estudo para vocês. Então, na semana passada, eu falei sobre
a Kasherut, né, a importância da Kasherut, principalmente quanto ao profeta Daniel. O profeta Daniel foi levado jovem ainda, foi capturado em Yehudá, quando a terra de Yehudá foi invadida pelos babilônicos, pelo rei Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, e os jovens, então, todos, milhares de pessoas, foram levadas para o cativeiro, e o rei pediu que todos fossem treinados para servir no palácio. E eles deveriam ser alimentados com a comida do palácio, que era uma comida especial para o rei, era a melhor comida que existia, mas Daniel fincou o pé e preferiu manter a alimentação adequada, a alimentação kasherut, que foi indicada pelo Eterno, que é apresentada na Torá pelo Eterno. Então, ele teve a graça de receber o dom da profecia. E no seu livro, um dos últimos livros do Tanar, né, um livro que pertence ao grupo de escritos, esse livro ele apresenta muitas profecias que foram se cumprindo dentro da história desde aquela época até os dias de hoje. Nós temos aí muitas profecias nesse livro. Se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia e faça um estudo comparando todo o que nós já apresentamos e vamos apresentar com a história da humanidade nesse período. Então, eu quero mostrar hoje para vocês o que aconteceu, né, que desculpem, mudei antes, muitos críticos, né, não aceitam esse livro, não aceitam essas profecias, dizem que o livro foi escrito posteriormente aos acontecimentos, só que, como nós vimos no estudo passado, alguns acontecimentos que foram ditos que o livro foi escrito depois, o livro ainda traz acontecimentos que aconteceram depois ainda, né? Como, por exemplo, o Império Romano, né? O livro cita o Império Romano quando os críticos citam que o livro foi escrito num período no segundo século antes da Era Comum, e o Império Romano aparece no primeiro século da Era Comum. Então, nós temos muitos detalhes aí que deixam os críticos perdidos, né? Os críticos, eles atacam esse livro mais do que todos os livros da Torá, né? A Torá é um livro que muita gente não aceita, muita gente não segue, muita gente não estuda, muita gente não quer nem saber dele, mas nos livros do Tanar, todo o Tanar, esse livro de Daniel é o mais criticado, né? E se ele foi escrito antes da ascensão do Império Grego, os críticos estão numa situação muito difícil. Por quê? Porque esse livro traz acontecimentos que ocorreram nessa época. Então o livro já fala do Império Grego, o livro já fala do Império Romano. E o que acontece? Os críticos eles precisaram criticar, né? Precisaram apresentar, serem contrários a esse livro, justamente porque essas profecias mostram a existência do Eterno. E muitos desses críticos não acreditam no Eterno, não seguem o Eterno. Por isso, eles querem tanto derrubar esse livro. Então, nós vamos ver algumas das acusações mais populares contra o livro de Daniel. Vou apresentar 7 situações em que os críticos julgam que o livro comete erro, o livro traz informações incorretas. Então, a primeira acusação fala sobre palavras persas que aparecem no livro, que seriam desconhecidas por um judeu
que tivesse vivido no sexto século antes da Era Comum, né? Então, o que a gente pode dizer sobre essa crítica? O que a gente pode dizer que está errado nessa crítica? Ora, se Daniel era um estadista, foi escolhido pelo rei para ser um estadista dentro do império, né, não seria interessante, não seria possível que ele conhecesse a língua persa, ou seja, ele trabalhava diretamente com o rei na Babilônia, e ele certamente, por estar tão próximo da realeza, ele deveria conhecer a língua dos povos, dos outros povos. Então, é importante salientar que aqueles que viviam aconselhando o rei eram munidos de muita instrução, de muito conhecimento sobre tudo que o cercava. A segunda acusação é sobre as palavras gregas que aparecem no livro. Elas também seriam desconhecidas de um judeu que estivesse vivendo naquele sexto século. Agora, é importante salientar que antes de Daniel, muitos mercenários gregos já serviam nos exércitos da Assíria, né, e de Esarhaddon, né, já nos anos 683, antes da Era Comum, né, e os exércitos de Nebuchadnezzar, né. Esses dados são todos apresentados em achados arqueológicos, né. Então a cultura grega nessa época já estava difundida por toda essa terra conhecida, essa civilização que já existia nessa região. Então o Império Grego ele não nasceu de uma hora para outra, ele foi crescendo. Então essa cultura já estava disseminada, essas palavras já eram conhecidas em muitas regiões, em muitos locais, né? E, para a gente lembrar bem, somente 3 palavras em grego são citadas no livro de Daniel, né? Então, são nomes de instrumentos musicais. Não são tantas palavras assim, e certamente são nomes de instrumentos que quem usava os instrumentos geralmente chamava pelo nome original. Então não há nenhuma barbaridade, nenhuma incongruência a gente entender que Daniel já conhecia essas palavras em grego. Querer provar que o livro não pode ter sido escrito antes do Império Grego é como achar que a cultura grega estava restrita somente à Grécia, né? Na verdade, a gente sabe que todos esses povos que tentam conquistar os outros, eles começam por disseminar a sua cultura, começam por levar a sua cultura aos povos que eles tentam dominar. Então, essa cultura já era disseminada, né? É um tipo de ataque que o livro de Daniel recebe durante todos esses anos que se passaram e que nenhum avaliador, nenhuma pessoa que julgue corretamente essas questões vai considerar como importante, porque a crítica ela não encontra muito respaldo. A crítica ela falha, ela apresenta argumentos que não são argumentos que possam ser levados a sério, né? Se o livro de Daniel tivesse sido escrito por volta dos anos 170, antes da Era Comum, como muitos alegam, né, no segundo século antes da Era Comum, antes de Cristo, como explicar tão poucas palavras em grego, né, quando o Império Grego já tinha dominado aquela região durante 160 anos. A língua grega já era uma língua muito popular. Temos uma outra acusação que fala de Jesus, filho de Siraque. Eu não coloquei o nome em grego, em hebraico, né, porque não quis
confundir esse nome com o nome de Yeshua, né? Como muita gente poderia achar que nós estamos falando de Yeshua HaMashiach, mas aqui era um homem proveniente de Siracusa, filho de Siraque, né? Escreveu um livro, uma lista dos israelitas famosos, e ele menciona Yeshayahu, Yirmeyahu, Yehezkel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, além dos 12 profetas, e não coloca Daniel no seu livro, não reconhece Daniel como um profeta dessa época. Mas, no seu livro eclesiástico, não é o livro de Eclesiastes de Shlomo HaMelech, do rei Salomão, mas é um livro chamado Eclesiástico, não faz parte dos livros, quer dizer, esse cidadão Jesus aqui, não, os livros que ele escreveu não fazem parte dos livros considerados inspirados, dos livros que formam as escrituras sagradas, os livros do cânon sagrado, né, os livros canônicos, que são os livros que estão no Tanar e os escritos nazarenos, né? Então, o que a gente pode responder é que esse Jesus, cujo livro é apócrifo, ou seja, um livro que não é considerado dentro dos livros que formam a escritura sagrada, esqueceu de mencionar outros personagens bíblicos, como Gideon, Shimson, Esdras, né? Gideão, Sansão e Esdras, né? Ele não colocou outros personagens que foram muito importantes na sua lista dos israelitas famosos. Mas o profeta Ezequiel, cujo livro é o segundo profeta, é o terceiro profeta, né? E Yeshayahu, Yirmeyahu e Yehezkel, né? São os três grandes profetas. Ele cita o livro de Daniel entre Noar e Iov, entre Noé e Jó. Então, o livro de Yehezkel faz menção ao profeta Daniel. Então, mostrando que Daniel já havia passado pela face da terra quando o livro de Yehezkel foi escrito. A quarta acusação é que no reinado de Jeoaquim, o rei de Yehudá, quando Yehudá foi aprisionada pelos babilônicos, né? Nesse terceiro ano, o rei de Yehudá chegou a Jerusalém, Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, e sitiou essa terra, né? Sitiou a terra de Yehudá. Os críticos questionam esse texto porque não parece concordar com Yirmeyahu, porque o profeta Yirmeyahu, o profeta Jeremias, diz que o quarto ano de Jeoaquim foi o primeiro ano de Nebuchadnezzar. Então nós temos aqui uma diferença entre esse terceiro ano e esse quarto ano. Será que a gente está encontrando aqui uma contradição entre o que Daniel colocou e o que Yirmeyahu escreveu? A resposta não é difícil, a resposta até é muito simples, né? Quando Jeoaquim foi constituído rei pelo faraó Neco, né? O faraó Neco, lá em 608 antes da Era Comum, dominou essa região e transformou em rei o Jeoaquim. E ele se tornou o fantoche de Neco, né? Jeoaquim era um pau-mandado, digamos assim, de Neco. E quando foi isso? Aconteceu 3 anos antes de Nabucodonosor suceder seu pai no trono de Babel, em 606. Logo depois, Nebuchadnezzar invadiu a terra de Judá e aprisionou esse rei e transformou ele em vassalo sobre Babel.
Então, para um judeu que vivesse na Bavel, o terceiro ano de Jeoiaquim seria o terceiro ano de serviço desse rei como vassalo de Bavel. Daniel escreveu desse ponto de vista, ele escreveu do ponto de vista de um judeu cativo na Bavel, um judeu que estava na Bavel. Então esse era o terceiro ano. Mas Irmeiarro escreveu de alguém que estava fora, de alguém que morava em Jerusalém, de um judeu que morava em Jerusalém e, portanto, tinha acompanhado já esse ano do Jeoiaquim como rei, já sobre o mando de Neco. Então, essa diferença de um ano é justamente porque Irmeiarro fala como um judeu vivendo em Jerusalém e Daniel fala como um judeu cativo na Babilônia. Então, essa diferença é facilmente entendida. Então, essa discrepância só mostra que Daniel escreveu esse livro quando estava na Bavel. Por quê? Quando ele era prisioneiro na Babilônia, Bavel, ele estava entre esses judeus exilados, né? Então, ele conhecia o livro de Irmeiarro, né? E recorreu a ele, como a gente vê aqui no capítulo 9, verso 2, quando Daniel cita o livro de Irmeiarro. Se ele fosse um falsário, alguém que escreveu algo que não era real, uma invenção, um contador de caso, um contador de história que escreveu uma história da sua cabeça, será que ele ia ser contrário a Irmeiarro? Será que ele ia, logo no primeiro verso do seu livro, né, que conta quando o rei Jeoiaquim era rei de Yehudá e foi conquistado pelo Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor da Babilônia, logo no primeiro verso ele já estaria cometendo um erro tão grande, né? É pouco provável que alguém que invente uma história, que alguém que crie uma história, que alguém que redige um livro vá cometer um erro tão gritante, tão facilmente rebatido, né? Daniel mostra que Nebuchadnezzar poderia criar e mudar leis à vontade, né? Dario do Império Medo-Persa não podia fazer nada para mudar as leis, para mudar as leis dos medos e dos persas, nem mesmo as que ele decretasse, porque um rei não podia mudar um édito, né? Todo rei, quando lançava um pronunciamento, esse pronunciamento não poderia ser voltado atrás. É um ditado que a gente diz: palavra de rei não volta atrás. O rei não poderia mudar alguma coisa que ele determinou. A gente vê isso em vários trechos da Torá, do Tanar, né? A gente vê isso em vários trechos dos livros de reis, né? Quando os reis decidiam alguma coisa, determinavam alguma coisa, pronunciavam qualquer lei, ele não poderia voltar atrás. O único que poderia cancelar suas leis era o próximo rei. O próximo rei poderia cancelar tudo o que o rei anterior havia feito, havia dito, né? Nós temos o caso do rei Davi, que estava indisposto com alguém e disse que não mataria essa pessoa, eu não lembro o nome agora, e ele pede que seu filho, então, Shlomo, elimine aquele inimigo do rei Davi. Uma das primeiras coisas que Shlomo faz é eliminar essa pessoa, porque o rei havia dito que não mataria tal pessoa, então ele não poderia fazer tal coisa. Então, nós temos isso em vários trechos do Tanar, que é justamente a emissão de um édito real não poder ser apagada, rasurada, mudada pelo mesmo rei. Só um próximo rei
poderia fazer isso. Mas Nebuchadnezzar era um babilônico que não tinha essa filosofia. Ele era um rei que mudava suas leis ao bel prazer, né? Ele tinha vontade de mudar a lei, ele alterava essa lei, o que já não acontecia com Dario, né, e com os outros reis citados no Tanar, né? Então, um historiador, né, descreve que essa história antiga confirma a diferença entre Babel, onde a lei estava sujeita ao rei, e a lei medo-persa, onde o rei estava sujeito à lei. Então, as evidências indicam que o autor do livro de Daniel era uma pessoa presente no momento em que tudo acontecia, no momento que tudo estava sendo realizado. Então, não é um livro, como dizem, um livro que foi escrito por alguém que não viveu aquela história. Daniel viveu aquela história. Outra acusação é que o aramaico que está nos capítulos 2 e 7 pertence a uma época posterior a Daniel. Daniel não poderia ter colocado palavras em aramaico naquele livro. Ora, o aramaico antigo era escrito dessa forma, tinha o aramaico é uma língua semelhante ao hebraico, né? É uma língua, digamos assim, mais popular, uma língua usada mais pelo povo do que o hebraico. E essa língua, ela permaneceu até a época de Yeshua, né? Yeshua falava em aramaico com os seus discípulos, e os seus discípulos também falavam tanto o aramaico quanto o hebraico. Então, essa questão do aramaico traz muitas discussões dos críticos, né? Os críticos, quando querem fazer críticas sobre os escritos nazarenos ou sobre a Torá, eles usam muitas vezes essa questão do aramaico e do hebraico, né? Então, são línguas comuns, são línguas irmãs, como o português do Brasil e o português de Portugal, tem diferenças, mas utilizam letras semelhantes e palavras que têm pequenas variações na sua escrita, na sua forma de escrever. Então, descobertas recentes, né, na arqueologia mostram que existiam documentos em aramaico do V século antes da Era Comum, ou seja, o século logo após o livro escrito por Daniel. Então, mostram que o livro de Daniel foi escrito numa língua conhecida como o aramaico imperial, ou seja, um dialeto conhecido de todas as partes do Oriente Médio daquela época. Então, essa língua que Daniel utilizou, ela já existia, ela já estava presente naquela região. Outra acusação é que seu livro ele considera então que Daniel é um profeta, Daniel faz várias profecias, então esse livro deveria ser colocado no grupo dos profetas e não no grupo dos escritos. Então essa é uma questão da divisão dos livros do Tanar, né? Que livro entraria em qual grupo? Então, houve uma grande discussão, né, para dizer quais livros entrariam no Tanar, quais livros deveriam ser apresentados no Tanar e qual ordem. E os sábios definiram pela ordem que nós temos hoje. Então, por exemplo, o livro Shiur HaShiurim, o Cântico dos Cânticos, era um livro que muitos sábios não queriam que fosse colocado no cânon, né? Não queriam que fosse um livro colocado no cânon
pela sua linguagem, considerada uma linguagem vulgar, uma linguagem muito romântica, digamos assim, né? E Hillel, se não me engano, foi um que, não lembro quem foi agora no momento, se foi Hillel ou Gamaliel, que insistiu para que esse livro ficasse, fosse parte do livro do Tanar, né, o livro Cântico dos Cânticos. Então, o livro de Daniel, uma das críticas é que esse livro, se ele fosse um profeta, ele deveria estar entre os profetas, né, e não entre os escritos. Então a gente vê que o Tanar é dividido da seguinte maneira: nós temos o T aqui é Torá, o N vem de Neviim, profetas, e o Het, né, vem da palavra Ketuvim, né, escritos. Então, Torá são os 5 livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, são os 5 livros ditados pelo Eterno para Moshe, são os 5 livros bases, são os 5 livros que a gente deve sempre ter em mente, que a gente deve sempre estudar. E nós temos os livros dos Neviim. Neviim e Shonim são os primeiros profetas, que são Yehoshua, Shoftim, né, Josué, Juízes, Shemuel 1 e 2, Shemuel Aleph Bet, Shemuel 1 e 2, Samuel 1 e 2, Melahim, Aleph Bet, Melahim, são os livros dos reis 1 e 2. Depois nós temos os Nevim Aharonim, né, que são os profetas, os profetas posteriores, Rishonim são os profetas anteriores e Aharonim são os profetas, Nevim Aharonim são os profetas posteriores, que são Yeshayahu, Irmeiahu e Eresta, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Depois nós temos os 12 profetas, os profetas menores, né? Ou simplesmente chamados de profetas, que são Shnei Assar, os 12. Oshéa, Osés, Yoel, Joel, Amós, Ovadiá, Obadia, Ioná, Jonas, Micá, Miqueias, Nahum, Habacuque, Sefonias, Abacuque, Sefonias, Hagai, Zerariá, Zacarias e Malahi é o último profeta citado. Nós temos ainda os Ketuvim, que são os escritos, que são os livros de Tehillim, Mishlei e Ov, e dentro dos Ketuvim estão as Megilot, os rolos, né, os rolos de Shir Hashlim, que são os cânticos dos cânticos, Ruth, Reká, Kohelet, Esther, Daniel, Esdra e Neemias, que são 2 livros que são considerados um só, e Divrei Hanim, as crônicas diárias, palavras diárias, né, as crônicas Aleph Bet, as crônicas 1 e 2. Então, nós temos esses livros dentro, compondo o Tanar. E o livro de Daniel, ele contém tanto profecia quanto história. Ele cita as profecias, mas também cita a história. Por isso que no cânon os sábios decidiram por colocar esse livro junto dos escritos e não junto dos profetas, porque ele traz muitos acontecimentos da época, principalmente da época de Esther, Esdra e Neemias. Então esse livro ele entra dentro da escritura, ele entra no Tanar, junto dos livros de Esther, Esdra e Neemias, ou seja, ele vem antes do livro dos Divrei Hamim, né, das crônicas diárias, as palavras diárias, as crônicas. E por quê? Porque ele aconteceu juntamente
com os acontecimentos da época de Esther, Esdras e Neemiá, né? E também, se esse livro fosse considerado pelos sábios como escrito por um impostor, que eles certamente saberiam melhor do que os críticos mais atuais, os críticos que vêm da Idade Média para cá, certamente aqueles sábios não teriam colocado esse livro dentro do cânon sagrado, seria um livro apócrifo, né? E, na verdade, ele é um livro que traz muitas profecias e traz também muito da história daquela época, né? Então, é importante a gente salientar esses acontecimentos. A próxima defesa desse tema é dada pelo nosso amado Yeshua HaMashiach, em Matitiahu 24:15, ele cita: Lahem kasher tihu et hashikuts hamosmen ha'amur beyad Daniel, aqui Daniel, Hanavi, Daniel, o profeta, Omed Ben-Kon, Kodesh Verhanskil Yavin. Portanto, quando vides que a abominação da desolação que foi dita pelo profeta Daniel estará em um lugar santo, e os eruditos entenderão. Ou seja, ele cita o profeta Daniel em Matitiahu, ele reconhece Daniel como um profeta e diz que aqueles que têm conhecimento, aqueles que estudam, aqueles que se aprofundam no estudo do Tanar, reconhecem, né, entenderão o que Daniel escreveu, entenderão toda a profecia de Daniel, toda a profecia descrita no livro de Daniel. Então, nós temos também uma questão que os críticos levantam, que é sobre o Belshazzar, né? Baltazar. Então, quem era Baltazar? Baltazar foi descrito como um filho de Nebuchadnezzar, né? O profeta Daniel escreve sobre Belshazzar como sendo um filho de Nabucodonosor e que governou como rei da Babilônia quando a cidade foi derrubada. Então isso está em Daniel, no capítulo 5, nós encontramos a citação de Belshazzar. Então, os críticos atacam porque esse nome não era encontrado em nenhum lugar fora da Bíblia, fora do Tanar. Em nenhum lugar aparece o nome de Belshazzar. O nome do filho de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, era Nabonido. Nabonido era o filho conhecido, o filho citado no Tanar, também como filho de Nebuchadnezzar. Mas nós temos uma passagem também, né, que mostra que o rei viu algumas palavras sendo escritas, né, sonhou com essas palavras sendo escritas e trouxe para ele uma mensagem importante, né. E até o século XVIII tinha-se encontrado pistas de Nebuchadnezzar e seu filho Nabonido, mas não se havia encontrado nem nada sobre o tal do Belshazzar, esse rei aqui citado por Daniel. E depois disso, já no século XIX, em 1850, um crítico, Ferdinand Hetzig, disse que Daniel tinha imaginado essa pessoa, Daniel tinha inventado esse Belshazzar, né? Isso é muito interessante porque parece que esses críticos desconheciam que na Torá, né, no Tanar,
não existe a figura do neto, do avô, né? Sempre é o pai e o filho. Então, uma pessoa que um judeu chama de filho pode ser o seu filho, o seu neto, bisneto, tataraneto e por aí vai, né? Mas não é uma pessoa gerada pela mulher do rei, mas pode ser um descendente dele. Então, na Torá não existe neto, não existe bisneto, não existe avô, não existe bisavô. Então, sempre é pai e filho, sempre a relação é pai e filho, como a gente já detalhou muitas vezes aqui no estudo do canal. Então, é muito importante lembrar que esses críticos não fizeram o dever de casa, ou seja, não estudaram essa forma adotada pelo Tanar de não colocar essa descendência de avô, e de bisavô, e de neto e bisneto. Na Torá nós temos tio, tia, sobrinho, sobrinho, mas nós não temos essa figura. E, posteriormente, nessa época ainda desse cidadão, um pouquinho depois, de 1850 e 1854, foram desenterrados aqui uns pequenos cilindros de argila onde era a antiga cidade de Ur, na Bavel, na Babilônia, no sul do Iraque atual, né? E foram encontrados documentos do rei Nabonido, o rei que era filho de Nebru-Hadnezzar, Nabucodonosor. Então foram encontrados esses fragmentos, e nesses fragmentos incluíam uma oração a favor de Belsar-Ussur, meu filho mais velho. Então era o filho de Nabonido. E Belsar-Ussur é a palavra que em hebraico significa Belshazzar, ou seja, Belshazzar era filho de Nabonido, neto de Nebru-Hadnezzar. Então era realmente a pessoa que existia, que Daniel conhecia, era a pessoa que viu aquelas inscrições no sonho, né? Então, os críticos tiveram que concordar que esse Belshazzar era o Belshazzar encontrado nessa oração de Nabonido, o filho mais velho de Nabonido, era o Belshazzar citado por Daniel em seu livro. Mas, claro que os críticos sempre acham uma forma de dizer que isso não está dizendo nada, né? Então, eles disseram que esse filho não podia ser apenas uma criança e não um rei que dominasse toda aquela região. Ou seja, eles consideraram que Nabonido fez uma oração para o seu filho criança e que esse filho criança nunca cresceu. Filho criança, que é igual Peter Pan, né? Viveu criança para sempre e não reinou sobre aquele reino, né? Então, eles consideram que Belshazzar não governou a Bavel, não cresceu para dominar a Bavel. Mas, um ano depois dessas alegações, dessa situação de que ele não cresceu, de que ele foi sempre uma criança, né, os arqueólogos desenterraram mais algumas evidências, né, mais algumas tabuinhas que tinham caracteres cuneiformes que se referiam a Belshazzar como tendo secretários e domésticos, ou seja, pessoas que o serviam, pessoas que trabalhavam para ele, né? Isso está registrado nessas tabuinhas, né, que pode ser encontrado aí no Museu Britânico. Isso foi guardado no Museu Britânico, né, e mostra então que esse Belshazzar ele teve empregados, ele teve pessoas trabalhando para ele, né? Então foi encontrada essa pedra, essa crônica de Nabonido relatando que ele costumava passar muito tempo
fora da Babel. E quando ele saía, ele confiava o reino ao seu filho mais velho, que lá atrás nós vimos que o seu filho mais velho era o Belchatsar. Então, confirmando aí o que Daniel escreveu em seu livro, né? O livro de Daniel vem escrito, faz uma menção a esse rei, né? Que era filho de Nabonido, neto de Nebuchadnezzar, mas que era tratado certamente como filho de Nebuchadnezzar, como a gente já sabe que o Tanar trata a relação pai-filho-neto, né? Então sempre o filho e sempre o pai. Não existe a figura do avô, não existe a figura do neto, né? Então quando o rei viajava, o rei saía, não sei o que ele fazia, né? Ele passava um tempo fora da Babel, não vem descrito o que ele ia fazer, mas ele deixava o seu reino por conta do seu filho mais velho, né, do seu primogênito. Então, nessa época, o Belchatsar passava a ser o rei. Na época que Nabonido viajava, ele passava a ser o corregente do seu pai, né? Então, naquele período, é como se fosse o vice-presidente, né? Um presidente viaja, o vice-presidente fica mandando. É como se o país tivesse 2 reis no mesmo período, 2 presidentes no mesmo período. Então, quando aquela escrita à mão aparece na parede e aterroriza o Belchatsar, ele ofereceu um terceiro dominador no reino a quem soubesse decifrar essa palavra, ou seja, ele leva para Daniel dizer o que são aquelas palavras. E como ele era o terceiro e não o segundo, né? Por quê? Porque o primeiro era Nabonido, o segundo era Belchatsar, e o terceiro que ele oferecia para ser o terceiro em comando, era que decifrasse a palavra, tinha que ser Daniel. Então, ele ofereceu para Daniel ser o terceiro no mando se Daniel decifrasse as palavras que ele viu no sonho. Então, está aí mais uma prova de que Daniel escreveu realmente o que acontecia naquela época, acontecia naquela história, e também mostrando aí que ele fez diversas profecias, né? Todas as suas profecias, a maioria delas já foram identificadas, né? Mas as profecias, como a gente já estudou há algum tempo atrás, elas não têm tempo para acontecer. Pode acontecer num momento e futuramente pode se repetir de alguma forma algo semelhante àquela profecia que já foi comprovada, né? Então, nós temos aí que sempre validar todas essas descobertas. Não é porque está escrito que simplesmente a gente acredita, mas a gente sabe que buscando a arqueologia, ela encontra essas respostas e confirma. Quando ela confirma 1, 2, 3, 5, 20, significa que as outras também certamente estão corretas e vão ser descobertas em algum momento. Então, a arqueologia ela é muito importante para a gente comprovar todas essas profecias, para a gente comprovar todas as informações que estão nessa escritura, né? Então, esse pequeno tijolo aqui, com essas inscrições, ele está arquivado, ele está no museu, né? E pode ser encontrado nos sites de busca. Se você der uma busca na internet, você vai encontrar a localização desse material que comprova o livro de Daniel, que comprova suas profecias.
e que rebate o que os críticos vêm dizendo há muitos anos sem fundamentação. Então, é interessante que cada vez que a gente rebate um crítico, cada vez que um crítico desses é rebatido, se reforça mais a confiança na Escritura, a confiança nas Escrituras Sagradas, né? Então, o grande temor dos céticos é que, se essas profecias são verdadeiras, ninguém poderia tê-las inspiradas, ou seja, não é Daniel que escreveu isso, né? Não é Daniel que inventou isso, foi Daniel que recebeu essa orientação, que recebeu essas palavras no seu coração de Adonai, nosso Elohim. Então, por isso que é importante a gente sempre abrir o nosso coração para a gente ouvir a palavra do Eterno. Então, nós precisamos seguir sempre os seus ensinamentos para que possamos ouvir diretamente dele os seus pronunciamentos, né? Então, era esse breve resumo que eu queria trazer para vocês sobre o livro de Daniel. Espero que tenha trazido alguma informação para vocês, que tenha despertado em vocês o interesse de estudar com mais detalhes o livro de Daniel, né? Aqui ainda nós temos outras profecias, inclusive profecia que nos leva ao Mashiach, né? A época que o Mashiach viria, a época que Yeshua nasceu, nós temos isso dentro do livro de Daniel. Seria mais um estudo a ser feito futuramente, né? Então nós temos muitas informações, nós temos muitos dados históricos, nós temos muitas profecias dentro desse livro, e é interessante conhecê-las e estudá-las, simplesmente para nos dar uma tranquilidade, né? Para nos dar conhecimento, para nos dar um conforto de que nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a nossa caminhada com toda a segurança, orientada pelo Eterno, porque o Eterno orientou todos os profetas, o Eterno orientou todos os historiadores, todos os arqueólogos, todos aqueles que buscam e encontram a verdade, né? Porque a verdade, ela nos foi dada pelo Eterno e nós precisamos abrir o coração para encontrá-la. Quero agradecer a vocês pela audiência, pelos comentários, pelos likes e pelos dislikes também. Isso é muito importante para a gente, ser estimulado a estudar um pouquinho mais e trazer para vocês essa discussão. Quero lembrar novamente a vocês do nosso estudo do Pessah, do próximo domingo, às 18h30. Né? O Moré Daniel vai falar os detalhes da festa que vai acontecer na semana que vem, no dia 15, que é o Shabat de Pessah, que coincidentemente acontecerá no Shabat da semana. Então nós teremos duas festas do Eterno no mesmo dia, né? Que será maravilhoso a gente estudar uma porção especial nesse dia de Pessah. Quero, então, espero contar com vocês nesse dia, domingo, 10/4, às 18h30, e contar com vocês também no dia 15/4. Agora quero trazer para vocês a nossa programação semanal. Você que já está no canal há muito tempo já sabe isso de cor, mas muitas pessoas têm se filiado ao canal, o que é muito bom, mostrando que o nosso trabalho está sendo reconhecido, está encontrando um solo fértil para germinar. Isso nos traz muita gratificação, né? Porque é um trabalho feito com dedicação, com carinho, com muito estudo dos morim do canal, das morotes do canal. Então nós estamos sempre buscando trazer esses ensinamentos do Eterno para todos, e é muito gratificante saber que
as pessoas estão assistindo, gostando, ou mesmo os que não gostam, não há problema algum, né? Para que a gente possa continuar realizando esse trabalho. Estudar a Torá e praticar a Torá está no nosso sangue, está na nossa mente, né? Mas a divulgação no canal, ela depende da audiência de vocês. Nós fazemos para vocês com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e todo esse trabalho é feito aqui sem custo nenhum para ninguém. Quer dizer, você pode assistir, baixar, estudar, distribuir esse material que está aqui no QR Code. Você, então, vem aqui no QR Code com a sua câmera, né, com o seu telefone ligado à internet, você baixa aqui no Telegram todo o material que nós apresentamos no canal. E às terças-feiras nós temos o Momento do Hebraico, né, muito importante para a gente que estuda o hebraico, ter uma análise de um trecho da Torá, de um verso, 2 ou 3, dependendo do estudo que vai ser feito. Nós temos aqui um aprofundamento do estudo do hebraico, né, para aqueles que não conhecem o hebraico e querem aprender. No canal tem uma lista, uma playlist com o hebraico para principiantes, né, e aí então você estuda lá o hebraico para principiante e depois acompanha aqui às terças-feiras uma análise de palavra por palavra do texto de um verso que vai ser adotado na semana, né, na paraxá da semana. Às quartas-feiras nós temos o estudo dos atos dos emissários, do Masei Hashilchim, que são os atos dos emissários que acontecem no estudo do Moré Raimson Correia, um estudo bastante aprofundado, desmistificando muitos conceitos que foram introduzidos de forma incorreta na análise das escrituras, em muitas traduções, muitas interpretações errôneas, e aqui o Moré, usando toda a sua sapiência, toda a sua dedicação no estudo da Torá, né, e no estudo do Tanar, e no estudo dos escritos nazarenos, ele nos traz aqui uma análise do hebraico, do que está escrito nos Atos dos Emissários, trazendo para vocês, para nós todos, muito conhecimento, muita informação. Então, é muito importante a gente acompanhar, né? Esse material está todo disponível, você não podendo assistir no dia, você pode baixar o vídeo depois, ver o vídeo depois, isso fica no YouTube, então você pode ver a qualquer momento. Nas quintas-feiras é esse pedacinho da Torá, né, que eu trago alguns conceitos, algumas ideias, alguns trechos das escrituras, não exatamente usando falando sobre a escritura, né? Eu tenho uma liberdade aqui que me foi dada no canal para fazer uma análise dentro da minha área de conhecimento e dentro da minha vocação de estudo, né? De estudar de uma maneira mais ampla tudo o que é conhecimento, né? Eu gosto de estudar de tudo, não tem uma disciplina que eu falo assim, não, essa eu não gosto. Eu gosto. Muitas eu não sei, muitas eu não tenho capacidade de aprofundar, mas eu leio, eu estudo, tento entender o que me é apresentado. E às sextas-feiras, sábados, nós temos o estudo da Paraxá Shavua, o estudo da semana. Então, nós temos as sextas-feiras às 18 horas, esses três aqui acontecem às 19 horas, e às 18 horas nós temos o Kabbalah Shavá, uma introdução ao Shabat, né, a recepção do Shabat. Às 10 horas do sábado nós temos o Shaharit, e às 16 horas nós temos o Arvit, o fechamento do estudo.
Então, esse estudo é um trecho da Torá, uma porção da Torá, dividida em vários pedacinhos, que a gente é orientado a estudar um pedacinho por dia e no Shabá fazer uma concretização disso tudo. Então, a partir de amanhã, às 18 horas, eu terei o prazer de estar de volta aqui com vocês para o estudo da semana, da Parashá Shavua, sobre a Metsorá, um estudo que eu achei muito interessante, porque consegui, com esse estudo, aprender muita coisa que eu ainda não sabia da Torá, que muita coisa ainda que eu tenho que saber, que eu tenho que aprender, mas pouco a pouco a gente vai aprendendo. Então, espero que vocês amanhã participem desse estudo, né? Espero que o Eterno nos ilumine amanhã para que a gente possa estar juntos aqui estudando mais essa Parashá Shavua. Shalom, shalom. Muito obrigado a todos. Vou deixar com vocês uma canção da dupla Har Pavarim, mas não cantarei como Moré Daniel fez, como Moré Marcos, né? Realmente eu não tenho voz, não tenho afinação para cantar qualquer coisa, não, só no chuveiro, né? Então, eu vou deixar com vocês a música Amantes das Estrelas. Shalom, shalom. אין מילים. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הלגיונות השליכו פגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים עלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים עלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן, קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. העיר הפוטיונים, על העיר על יער פרא, על כיכר התליינים, על ניסי נשים בערב, בערב עם הרוח הנודדת לא ניסה הרחק מכאן, השקיעה נסעה בדרך, אצלי הדובדבן, השקיעה נסעה בדרך, אצלי הדובדבן. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך, הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים ונותר רק את קולך. תמיד יוצא לי.
הצאן על השלף, יצאנו לברוח מכאן, ושלושתנו בזמר חוצות יפני, הרוח ואת ואני. שלושתנו בזמר חוצות יפני, הרוח ואת והרוח והרוח ואת ואני.